O meu nome é Tânia Neri, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse e não esqueça de deixar o seu like. Sou um ex-satanista, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Antes de eu nascer, os meus pais fizeram um ritual em seus corpos, a pedido de um grupo de feiticeiros. Naquela noite, eles recolheram o seu sêmen para fazer o ritual. Fizeram uma feitiçaria com o sêmen do meu pai e deram para minha mãe injetar em sua parte íntima. Aquele sêmen foi consagrado a Satanás para nascer o seu filho no ventre de minha mãe. O sêmen não morreu e ficou vivo. Posso dizer que tudo foi permitido por Deus. Aquele material genético não morreu por milagre, para que eu vivesse e contasse o meu testemunho. Depois que minha mãe injetou o sêmen consagrado, fizeram um ritual em sua barriga me oferecendo. A minha mãe foi escolhida para ser a mãe do filho do diabo. O ritual foi forte, realizado à noite. Um mês depois, ela sentia os sintomas de gravidez. Outra mulher que também passou pelo mesmo ritual de gravidez, igual o da minha mãe, sentiu dores na parte íntima. Ela sentiu alguma coisa penetrando em sua parte íntima. A barriga dessa mulher cresceu, mas não era uma criança gerada, e sim um mioma. Satanás não conseguiu gerar essa criança. Essa mulher contou a sua experiência para minha mãe. Uma semana depois, teve câncer no ovário. Seu útero ficou apodrecido, levando à falência. A minha mãe poderia passar pela mesma coisa, mas o Senhor Jesus tinha uma obra em sua vida. Eu nasci através de um ritual de sêmen e comecei a participar da feitiçaria desde os 7 anos de idade. Os meus pais me incentivaram em rituais macabros, me iniciando no mundo da magia. Meu pai morreu sendo escravizado por Satanás. Minha mãe deixou a feitiçaria e se converteu a Jesus. O meu irmão era ladrão e foi assassinado pelos policiais. A minha mãe se converteu através de 2 missionários norte-americanos que vieram fazer missão aqui em Mutare. Minha mãe me evangelizava e orava por mim. Eu já estava com 20 anos de idade. Tinha mergulhado na magia negra e nos poderes das trevas. Os 2 missionários que tinham tirado a minha mãe do mundo obscuro da feitiçaria, eu sentia um profundo ódio deles. Passei a me aprofundar nos meus rituais e passei a beber sangue de cobras e ratos. Satanás me falava através dos sonhos como iria fazer para me tornar o seu filho com superpoderes. Todas as noites, quando estava dormindo, uma energia negativa entrava na minha mente, fazendo que eu sonhasse que estava falando com Satanás. Ele dizia para eu matar todos os cristãos que estão impedindo a sua obra. Comecei a mandar magias poderosas para matar os missionários. Um cristão que dirigiu o carro com 2 missionários saíram ilesos de um acidente. Aquilo me assustou. Há 2 anos atrás, um missionário brasileiro veio fazer missão aqui em Zimbábue. O seu nome é Tiago. Eu tinha jogado um feitiço poderoso de morte. Ele não morreu e ficou doente por 1 semana. Quando melhorou, retornou para o Brasil. Esse missionário havia convertido várias pessoas aqui no meu país. A sua saída foi uma vitória para mim. Sem esse missionário, o plano de Satanás estava em progresso. Deus permitiu que o feitiço o atingisse para provar a sua fé. A sua missão espinhosa testou a fé para ver se ele continuaria, o que fez o missionário desistir. Essa revelação que recebi foi depois que eu me converti a Jesus, quando eu estava mergulhado no mundo sombrio das trevas. Eu não entendia o porquê o missionário Tiago não ter morrido, se o feitiço era para a morte. Ele ficou doente, me deixando curioso em saber o que protegia esses crentes. Isso me deixou intrigado, o que me fez fortalecer o meu pacto satânico. Em uma visão,
Eu vi uma escada que começava na terra e descia para as profundezas terrenas. Eu estava descendo os degraus dessa escada. Cada degrau que descia se aproximava mais do inferno. Continuei descendo e cada vez, quanto mais descia, eu recebia todo o poder do inferno. Estava me revestindo dos poderes das trevas, recebendo capacitação infernal. Todos os cristãos que apareciam para evangelizar, eu jogava feitiço. A comunidade pobre da minha vila estava se convertendo e o número de cristãos aumentava. Comecei a atacar vários cristãos com feitiços de morte. Tive êxito. Matei muitos evangélicos com enfermidades terríveis. Os demônios diziam: ataque esses. Eles não estão revestidos das armaduras do seu Deus. Obedeci a essa ordem e tive muito sucesso. Alguns eu não conseguia matar e ficavam doentes, e logo esses se recuperavam. Os demônios passavam todas as informações dos cristãos. Eles diziam: ataque esse cristão. Eu fazia feitiçaria e multidões de bolinhas negras, parecendo tiros de armas, acertavam os crentes. Enfermidades malignas contaminavam seus corpos. Esse é o preço que muitos cristãos pagam por desafiarem os poderes das trevas sem viver uma vida santa. Se você não renunciar ao mundo e desejar fazer missões na África, não vá. Pode ser alvo de ataque de demônios. Alguns não conseguíamos matar nem deixá-los doentes. Estavam intactos e nada acontecia com eles. Eu enxergava o selo do Espírito Santo neles, uma bola de fogo em suas vidas. Pedi para que os demônios revelassem o segredo desses homens. O espírito maligno abriu os meus olhos. Eu via crentes com armaduras brancas, com couraças, escudos, capacetes e proteção peitoral. Pareciam cavaleiros de guerra. Suas armaduras reluziam. O espírito maligno disse que esses crentes estão protegidos com armaduras celestiais e que era impossível os feitiços entrarem por causa da proteção. Na visão, mais da metade dos cristãos estavam vestidos com armaduras incompletas, faltando o capacete. Outros estavam sem o peitoral e alguns sem a couraça e o escudo. Os que estavam faltando partes da armadura foram atingidos pelas magias na parte do corpo que não tinham armadura. Os que não tinham armaduras estavam nus, desprotegidos da armadura celestial. Muitos estavam morrendo. Toda vez que eu quisesse matar um crente, eu olhava primeiro se ele tinha armadura. Os que estão vestidos com as armaduras de Deus, os meus ataques não tinham sucesso. O espírito maligno que estava conversando comigo disse: você precisa aperfeiçoar os seus poderes, e a legião dos ares e da terra está ao seu domínio e faz tudo o que você quiser. Eu sou uma autoridade espiritual que comanda legiões, e você é a autoridade que comanda uma legião. A nossa autoridade é a mesma. Você é filho de Lúcifer. Ele te escolheu desde o ventre de sua mãe para realizar a sua obra. A sua mãe, quando estava grávida, ofereceu um sacrifício para mim, bebendo sangue de animal. E você se alimentou do sangue dentro do ventre. Você se tornou especial para o nosso Pai. É o nosso Messias. Toda a obra de nosso Mestre e os seus propósitos estão nas suas mãos. O Principado de Zimbábue vai aparecer a você personificado através de um ritual forte que irá fazer. Você não está preparado espiritualmente para chegar perto do príncipe. A sua magnitude é tão terrível que a sua presença fará o seu corpo estremecer quando chegar perto de você. 2 dias depois, não perdi o meu tempo e fui ao cemitério. Ao chegar ao portão do cemitério, um demônio me recebeu. Abri uma cova e tive relações sexuais com o cadáver de uma pessoa. Esta mulher estava morta há 2 dias. Eu pratiquei a necrofilia. Os demônios apareceram para mim e me orientaram o que fazer. Depois do ritual, eu saí carregado de energia negativa. O Principado do Zimbábue apareceu para mim. Ele era alto, forte, o seu corpo se personificou, deixando ele parecido com um homem. Ele pegou na minha mão e voamos até a grande cidade de Harare e me levou para várias cidades, até que nos transportamos para outro lugar. Ele me levou para cima do prédio mais alto e disse: darei fama, dinheiro e muito sucesso em sua carreira, se você realizar o grande plano do nosso mestre.
Faça um exército para o nosso pai, irá apacentar e orientar esse povo o que fazer. Iremos revelar todo o nosso plano, e tu farás um livro de feitiçaria para eles praticarem. Aqueles que lerem esse livro terão as suas mentes tomadas e os corações serão infectados. Eu vou passar as revelações e você irá escrever. Quando o livro estiver pronto, você será um homem conhecido mundialmente. Aquele príncipe das trevas me transportou para a minha cidade. Ele derramou um óleo sobre a minha cabeça. Estava me ungindo pela unção das trevas. Senti uma força tomar o meu corpo. Recebi uma cobertura maligna e vi um manto infernal cobrindo meu corpo. Aquele óleo me deu uma cobertura para eu conseguir entrar no inferno vivo. Ninguém entra no inferno com um corpo de carne por ser um lugar espiritual. Se não fosse aquele óleo que o principado derramou sobre o meu corpo, para eu entrar eu não conseguiria. Também eu creio que foi permissão de Deus, deixando-me entrar naquele lugar. Eu e o principado caminhamos em um caminho que descia, e quanto mais a gente andava, mais a estrada ficava mais larga. Chegamos perto de um portão que se abriu sozinho, e quando entramos o portão se fechou. O lugar era escuro e iluminado com fogo meio vermelho. As almas estão presas ali e não param de gritar. Todas as pessoas ali não têm um corpo de carne, são espíritos. O único de carne era eu, que estava envolvido com um revestimento maligno que protegia o meu corpo para não se derreter com o calor do inferno. Eu suava muito, pois a temperatura naquele lugar é alta demais, ultrapassa mais de 500 graus Celsius. O príncipe que caminhava ao meu lado disse: "O nosso pai quer lhe ver." Aquele demônio passou por vários vales do inferno comigo, até chegarmos perto do trono negro. Eu vi Satanás assentado naquele trono. Ele não estava na forma de um monstro. Era um homem formoso e perfeito na aparência. Ele disse: "Meu filho, eu escolhi você para uma missão na terra. Entre nas igrejas, contamine suas doutrinas e leve a mentira para os cristãos. Os meus inimigos são os crentes, não o povo do mundo. Os cristãos têm me dado prejuízo ao longo de toda a história. Eu tenho ganhado muitas almas de crentes. Tenho enganado muitas almas de crentes. Tenho enganado eles e confundido, usando a própria Bíblia. Satanás me mostrou uma Bíblia que vem com o nosso ensinamento. Foi adulterada. Estamos enganando a todos com a nossa teologia enganosa, que não prega contra o pecado. A nossa teologia liberal diz que nada é pecado, e muitos têm caído nesse ensino. A teologia da predestinação para a salvação é nossa. Estamos usando a própria palavra de Deus para enganar. Usamos suas próprias armas, que é a Bíblia. Uma pequena distorção da palavra muda o sentido da mensagem, e você será um instrumento de engano que vai trazer muitos para cá. Tenho usado teólogos, escritores de livros para ensinar mentira e fazer falsas bíblias com engano. Olha para a esquerda do vale e veja os cristãos aprisionados. Essa época está fácil de ganhar almas de cristãos. No começo da igreja, na terra era difícil. Os primeiros cristãos eram mais prudentes e espirituais. Eles eram santos de verdade, que deram muita dor de cabeça. Agora, você tem que voltar para a terra e cumprir a sua missão. Eu vi muitas almas de cristãos no inferno e como Satanás se exibia com seus troféus. As almas das pessoas que não são crentes têm pouco valor. Os demônios não se esforçam. Já as almas dos cristãos são prioridade para os demônios. Até eles recebem recompensas no inferno por causa de cada cristão que eles ganham. Eu disse: "Pai, me deixa reinar com você no inferno, depois eu faço a sua missão." Ele respondeu: "Você não pode reinar nesse estado. A sua carne não aguentaria ficar a eternidade no inferno para suportar a pressão da atmosfera desse lugar. Não é um espírito. A sua carne apodrecerá se ficar mais de um dia aqui. O seu corpo não é eterno e o seu reino também não será. Quando morrer, reinará comigo e sentará no meu lado." Satanás me deu um ferro em brasa e mandou-me torturar uma alma. Comecei a afligir aquela alma que gritava em desespero. A maldade toda do inferno invadiu meu coração. O prazer que eu sentia quando torturava aquela alma inundou meu ser. Satanás disse: "Quando estiver aqui comigo, irá torturar muitos cristãos que estão presos nesse lugar." O príncipe que caminhava comigo me levou para a terra. Eu estava mais forte, pois havia conversado com Satanás face a face. Fui testar os meus poderes e pedi para trazer um animal morto, porque eu queria levantar a fé do povo em mim ressuscitando.
O povo da minha vila trouxe um homem que estava morto. Desde ontem. Ele não tinha sido enterrado ainda. Jogaram o corpo dele perto de mim. Eu fiz um círculo de fogo e deitei sobre seu cadáver. Fiz um ritual e o corpo começou a flutuar. Eu vi os demônios levantando o corpo para cima. O povo ficou admirado vendo o corpo flutuando. Uma legião de demônios possuía o corpo morto, fazendo o homem caminhar sem vida. O povo me aplaudiu, acreditando que o homem tinha ressuscitado. Aquele cadáver sem vida caminhou uns 20 metros e caiu no chão, para a decepção do povo. Os demônios saíram de dentro daquele corpo, provando que Satanás não pode ressuscitar nem dar a vida. Jesus é a vida, é o espírito de vida. O espírito de vida está em suas mãos. Somente ele é que pode fazer a pessoa voltar à vida. Fiquei decepcionado, queria ter o dom de dar a vida. Se a vida está no sangue, eu pensei em fazer um ritual de sangue para receber esse dom. No dia seguinte, fiz um ritual doando meu próprio sangue. Fiquei fraco pela perda de sangue. Minhas vistas escureceram, eu caí no chão desacordado e meu espírito saiu do meu corpo. Um demônio apareceu para mim e me levou para dentro de uma igreja. Ele disse: várias pessoas aqui estão brincando com seu Deus e de ser cristãos. A minha visão foi aberta. Eu podia enxergar manchas escuras em muitas pessoas. Os corações e as mentes eram negros de muitas pessoas ali. Deus conhece o íntimo de cada pessoa e permitiu que eu enxergasse o interior de cada pessoa. Perguntei ao demônio que estava comigo se ele enxergava o que eu via. Ele disse que não, mas falou que podia tocar nas pessoas fracas espiritualmente. Eu perguntei se não conseguia ver o interior. Como sabe que a pessoa não tem Deus? Ele me respondeu: através da sensibilidade espiritual. Eu sinto o pecado neles. O pecado fede, eu sinto o cheiro e me aproximo da pessoa que está em pecado. Se eu não sinto o cheiro do mal, não me aproximo, porque eu sei que esta pessoa está limpa e foi purificada pelo sangue do seu Deus. O demônio começou a apontar pessoas na igreja que exalavam fedor do pecado, segundo ele. E todos que ele apontava, eu vi uma mancha escura no interior. Essa mancha ele não conseguia ver, somente eu. O demônio disse: muitos que estão aqui têm as suas mentes contaminadas por causa da pornografia. Eu olhei para dentro da cabeça de muitos e percebi que dentro de suas mentes estava tomada pela escuridão. Suas mentes eram trevas puras e o espírito maligno voava dentro de suas mentes. O demônio disse que eu podia destruir 90% daquela igreja somente com a magia negra e começou a apontar vários crentes que estão em pecado. Ele apontou para 8 pessoas e disse: contra esses não podemos tocar. São as primícias dessa igreja, o dízimo do seu Deus. Eles são os 10% que estão impedindo que a igreja inteira seja destruída. Eles vivem orando e se consagrando. São os baluartes desse lugar. Aquela igreja tinha 80 membros, no qual 8 eram intocáveis. Acordei no hospital pela perda de muito sangue. No outro dia, um demônio apareceu para mim e o meu espírito acompanhou ele. Eu fui para os ares me encontrar com uns milhões de demônios. O demônio disse: esse daqui se chama Ronald. Ele é um de nós. Não considere como ser humano. Ele é o próprio demônio encarnado na terra. Ele é o filho de Satã e já está condenado para sempre como nós. Ele vai trabalhar conosco, causando todo tipo de destruição. Eu e uma legião de demônios entramos na igreja e estudamos cada pessoa e os seus pontos fracos. A maioria das igrejas de Zimbábue está em pecado. Os fiéis que seguem o verdadeiro evangelho são poucos. Todos os dias, o meu espírito saía do meu corpo para encontrar os demônios nos ares, até que um dia eu estava nos ares junto com uma legião de demônios. Alguns anjos desceram dos céus com suas espadas. Esses anjos guerreiros travaram a guerra contra aquela legião que estava comigo. Os demônios fugiram e me deixaram sozinho. Eu pensei: esses anjos vão me cortar igual fez com os demônios. As lâminas de suas espadas estavam bem afiadas. Eles se aproximaram de mim e disseram: a nossa guerra é contra os demônios. Já as almas são preciosas e valiosas para Deus por serem compradas a preço de sangue divino. Ao ver aquela atitude de cada anjo, percebi que por mais que Deus odeie o pecado, Ele ama o pecador. Os anjos subiram para o céu e um ficou comigo.
O anjo disse: o Senhor ter permitido que o seu espírito saísse do corpo e andasse com os demônios, entrando nas igrejas para enxergar os pecados ocultos em cada vida. A sua visão foi aberta para ver o que ninguém pode ver. Tudo isso foi a permissão de Deus. Ele escolheu você das trevas para revelar o segredo oculto dos demônios. Naquele dia, percebi o quanto os anjos são fortes. Venceram aquela legião de demônios que estavam comigo, mas eu tinha um pacto com meu pai Satã. Estava ligado a ele desde meu nascimento. Existia um ligamento espiritual de pai para filho. Eu ofereci dinheiro para manter relação sexual com a moça virgem. O meu objetivo era de gerar um novo filho de Lúcifer. Eu invoquei o espírito maligno para entrar no meu corpo. Na hora da relação sexual, o meu corpo foi possuído no ato sexual. A moça foi embora e uma semana depois engravidou de mim. Eu sabia que aquela criança era filha de Lúcifer. Eu fui possuído por um espírito maligno que eu acreditava ser Lúcifer. Não me lembro do ato sexual por estar possuído. 9 meses depois, a criança nasceu morta. Eu paguei uma alta quantia de dinheiro para a mãe da criança não enterrar e me dar o corpo. Eu me alimentei do sangue e da carne daquela criança. Por ter sido consagrada a Lúcifer, fiquei revoltado. Chamei todos os feiticeiros em uma reunião. Falamos sobre o assunto. Um dos feiticeiros disse que não estava no plano de Lúcifer essa criança nascer, por eu não ser a pessoa indicada, e tinha que ser um rapaz virgem no meu lugar. Escolhemos um rapaz virgem para ser instrumento de Satanás e uma moça virgem. Ambos foram pagos. Satanás incorporou no rapaz e teve relações sexuais com a moça, engravidando-a depois de dias. Não sabemos se o espírito maligno que o possuiu foi Lúcifer, mas ele se apresentou como tal. Fizemos uma festa para Lúcifer ao saber que a moça havia engravidado. Eu iria registrar essa criança no meu nome. 3 meses depois, a moça caiu no chão e bateu a sua barriga, perdendo a criança para a nossa frustração. Hoje eu sei que Deus não permitiu que essa criança nascesse. Fiquei com muita fúria e queria me vingar por causa da má sorte. Fiz rituais de feitiçaria nos rios para que os demônios possuíssem os animais aquáticos. Os peixes começaram a ficar agressivos e atacavam os pescadores. Os peixes estavam furando as redes de pesca, algo que não acontecia. Um pescador foi atacado por um peixe grande, que quase custou a sua vida. Os crocodilos começaram a ficar mais inteligentes e passavam a derrubar barcos na água. Muitos pescadores foram devorados por crocodilos. Os animais aquáticos estavam agitados e as águas do rio matavam muitos afogados. Um demônio das águas puxava as pessoas para o fundo do rio. O meu ritual dentro das águas estava dando efeito. Os meus feitiços eram tão fortes que atacavam as pessoas em longa distância. Poderiam estar em outro país. Fechei muitas igrejas na alta magia. Alguns pastores com medo foram obrigados a fazer um pacto comigo em rituais. Nesse pacto, eles poderiam abrir suas igrejas e cultuar o seu Deus, desde que entregasse as almas das ovelhas aos demônios. Esses pastores pagavam o dízimo de renda que entrava na igreja para mim. Eu usava todas as ofertas dadas de coração de um povo pobre. Parte dessas ofertas vinha para minha mão. Os pastores que aceitaram o pacto comigo não se importavam com as ovelhas, só pensavam no lucro e destratavam a obra de Deus fazendo de empresas. Os que não fizeram o pacto e tentaram realizar as suas atividades pastorais foram bombardeados de feitiçaria e não resistiram à opressão demoníaca, fecharam as suas igrejas e foram embora para nunca mais voltar. Comecei a ridicularizar o Deus dos crentes e não acreditava nele. Pensava que os meus demônios eram mais fortes. O que me intrigava eram aqueles anjos que haviam derrotado uma legião de demônios. Continua no próximo vídeo. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus
e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai.